Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vão encontrar histórias diretas do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. Dona Marlene estava na frente da sua pequena casa, faltando o reboco do lado de fora, sonhando um dia poder pintar todo o lado externo dela de vermelho. Ela via com curiosidade um técnico de telefonia retirar o orelhão que ficava bem na frente da casa. Um orelhão que desde criança ela usava. Primeiro eram aqueles de colocar ficha, e as que não fossem usadas elas recolheria novamente para poder usar em outras ligações. Depois mudou o telefone para aqueles de usar um cartão contendo X ligações. Ela via com pesar aquele aparelho sendo recolhido. E isso acontecia por todas as ruas do país. Com o avanço rápido da tecnologia, os orelhões caíram em total desuso. Uma retirada muito rápida e que foi avançando da capital para o interior. Mas como o país era gigantesco, em alguns lugares esquecidos por Deus, descansava e repousava alguns aparelhos, velhos e sujos, mas que ainda funcionavam, mostrando a grande fibra de ainda permanecerem em pé. De ligações de cobranças de dívidas, até para marcar encontros amorosos, o orelhão da Rua das Flores já viu de tudo. Até uma chacina que ocorreu no bar da esquina. 8 bêbados mortos em uma guerra do tráfico. Existe até na parte de cima do aparelho uma pequena mancha de sangue. Uma gota que havia espirrado nele. Mas ali na frente, em um pequeno barraco, morava o seu Oliveira. Um homem que já passava muito dos 50 anos, cansado de tanto trabalhar na vida. Ele acabou desenvolvendo um problema grave nas costas, o impossibilitando de pegar peso. Ele acabou se aposentando mais cedo. Ele era casado com a dona Adélia, e esse homem era sufocado quase todos os dias, com histórias maçantes e uma faladeira sem parar. Tudo que ele queria na vida era poder voltar ao trabalho e deixar aquela mulher em casa. Eles tinham 2 filhos, já crescidos, que trabalhavam e moravam em cidades próximas. Uma das únicas diversões do seu Oliveira era o futebol, em que ele assistia todas as quartas-feiras de noite na televisão. Mas em um dia qualquer, às 4:30 da madrugada, o misterioso orelhão tocou. Era um toque fino e estridente, e com o silêncio da noite, o som parecia se intensificar. Oliveira dormia. Não sabia o que estava sonhando. Apenas algo dentro da sua cabeça lhe mandava levantar, abrir a porta da sua casa e atender o telefonema. E foi isso que ele fez. Sua esposa dormia ao lado. Não percebeu nada. O homem então foi se arrastando até o orelhão, com os olhos fechados, e o atendeu. A mensagem do outro lado era sinistra e enigmática. Se Oliveira estivesse de completa posse de suas faculdades mentais, não entenderia nada. Esse é o canal direto com o seu espírito, dizia uma voz cavernosa, vinda de um lugar fechado e com direito a bastante eco. Oliveira desligou o telefone e voltou a dormir na sua cama, só acordando tarde naquela manhã, para a desconfiança da sua esposa. Isso lá são horas de acordar, homem.
Aposto que estava no bar do Raimundo enchendo essa sua cara e assoviando para aquelas prostitutas. Oliveira era um homem honesto e já não aguentava mais ouvir aqueles descalabros da sua esposa. Apenas deixava as palavras entrarem em um ouvido e sair pelo outro. Mas a noite chegou, e quando foi 4:30 da madrugada, o orelhão novamente tocou. Oliveira acordou, o atendeu, e a voz repetiu a mesma frase. Fazia frio do lado de fora, mas o homem estava alheio a tudo isso. Ele parecia ter um propósito: apenas atender o telefone e depois voltar para sua cama e dormir. Era a sua missão. Depois de mais de um mês fazendo isso, naquela madrugada, um homem bêbado estava passando, e ele atendeu antes que Oliveira chegasse ao orelhão. O bêbado falava com uma voz embolada e trocava as pernas. Mas dessa vez a voz do outro lado da linha foi bastante grossa. Quem é você? Saia daqui agora. Chame o Oliveira. Eu sou o espírito dele. E nessa hora, Oliveira estava saindo de sua casa e não conseguiu atender o telefone. O bêbado batia com ele na proteção de plástico do orelhão e repetia sempre a mesma palavra: maldito! 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 Oliveira, quando ele foi voltar para casa, acabou caindo duro na entrada dela. Pela manhã, sua esposa não o encontrou na cama e saiu para procurar o marido, o encontrando caído e dormindo na porta de entrada da casa. Acorda, seu velho irresponsável! Babando, Oliveira acordou, sem saber o que havia acontecido. Conforme Oliveira perdeu a ligação, o chamado tinha sido quebrado. Naquela noite ele dormia confortável na sua casa, mas dessa vez, às 4:30 da madrugada, o telefone não tocou. Mas uma presença estava chegando na sua casa e bateu na sua porta 3 vezes. Toque, toque, toque. O homem, com os olhos fechados, começou a despertar. A presença o estava chamando. Lentamente, a porta da sua casa começou a se abrir e um vento gelado soprou, entrando pela porta do seu quarto e fazendo o lençol levantar. O corpo da sua esposa, incomodado com o vento, involuntariamente a fez puxar a coberta para o seu lado. Enquanto isso, Oliveira já caminhava para o lado de fora da casa. Sendo abraçado pela escuridão, ele seguiu o caminho, a lua sendo testemunha dos acontecimentos. Ninguém por perto para impedir que um sonâmbulo colocasse sua vida em risco. A caminhada prosseguiu, o espírito o guiando por caminhos seguros, porém mal iluminados. Oliveira caminhou por mais de 2 quilômetros até a entrada do cemitério. Chegando lá, ele avistou uma cova aberta e pulou ali dentro, se deitando para continuar o seu sono. Aos poucos, a terra foi cobrindo todo o seu corpo, até deixar de fora apenas a sua cabeça caída e babando de sono. Pela manhã, o coveiro encontrou Oliveira enterrado e chamou a ambulância. O homem estava vivo e quando começou a receber os cuidados, ele acordou assustado. No hospital, conversando com o médico, este constatou que Oliveira estava com um grave distúrbio de sonambulismo. Sua esposa, irada, porém aliviada de terem achado seu marido, o carregou novamente para casa. Chegando em seu barraco,
ela notou um pessoal da comunicação retirando o orelhão dali em frente. E um deles falou com ela: "A senhora acredita que esse orelhão era o último que havia sobrado a ser retirado?" "Bem, não sei se é coincidência, mas isso é um fato que eu achei importante relatar." E naquela madrugada, o telefone não tocou. E Oliveira, já medicado, não levantou para andar por aí perdido. No meio de uma quadra de futebol do bairro, o jovem David acorda assustado. Já era madrugada e o sereno já havia encharcado seu cabelo e a sua roupa. Ele olha para os lados. Estava muito escuro e, a princípio, ele não sabia como havia parado ali. Até se lembrar que na noite anterior, acordou dormindo no teto do prédio dos bombeiros e na outra noite, no escorregador do parque municipal. Ele enfrentava graves problemas, mas conforme os episódios estavam se tornando cada vez mais frequentes, ele foi visitar um médico e o diagnosticou com sonambulismo. Em casa, tentando se acalmar um pouco, David tinha ligado a televisão e estava assistindo um filme sobre uma sociedade secreta que fazia rituais sangrentos e macabros. Depois que o filme acabou, ele ficou com essa sensação ruim na cabeça. O filme tinha deixado marcas. Naquele mesmo dia, pela manhã, um velho mendigo que andava sempre arrumado e de terno estava andando pelas ruas catando papelão e tentando converter as pessoas. "Jesus está voltando! E junto com ele o apocalipse!" Entre outras frases. Algumas pessoas até paravam para ouvir. Outras a chamavam de velho louco. O importante é que Tom tinha uma missão muito importante. Na noite anterior, enquanto dormia o sono dos justos, havia recebido uma visita encantadora. Os seres secretos que moravam no esgoto tinham lhe dado uma boa notícia. Algo estava chegando para ele, algo muito bom, e que o levaria para fora daquele lugar. O conforto que ele tanto buscava estava chegando. Bastava acreditar e continuar lutando no dia a dia. Era o relento de quem mora na rua. Imaginar que está conversando com seres imaginários, ou então, talvez eles sejam reais mesmo. Pela manhã estava animado, e após espalhar a palavra e vender alguns quilos de papelão, o que lhe garantia um almoço, ele foi para uma missão especial que ele tinha em mente. No meio dos seus pertences, ele tirou a sua roupa social e vestiu seus trapos velhos, com um gorrinho na cabeça, uma garrafa plástica com água e o seu inseparável bastão. Ele partiu. Mais tarde, de madrugada, o sonâmbulo David havia caído no sono. Inconsciente, ele levanta da cama, faz carinho na cabeça do seu gato que estava deitado no sofá da casa, pega a chave e sai para dar a sua caminhada refrescante. Andando por entre prédios e pela calçada, David segue o seu caminho. Não se sabe para onde. A única coisa que vai acontecer muito em breve é que ele vai encontrar um enorme buraco na rua, bem à sua frente, e o que pode ser muito perigoso. Horas mais cedo, Tom caminhava para perto da praia. Ali, havia uma entrada para o esgoto central da cidade, lar dos seres mágicos e muitas coisas secretas que ficam longe dos olhares da sociedade. Se as pessoas soubessem...
Ele se espreme entre as grades, se molhando um pouco com aquela água fétida e insalubre. Ele consegue entrar. A rede de esgotos é um lugar esquisito e enorme, repleto de túneis e entradas secretas. Dizem que embaixo do cemitério, em uma dessas redes, vive uma sociedade secreta de pessoas que comem carne de defunto. Tom sabia dessas histórias, mas nas suas caminhadas, nunca sequer achou um deles. Ainda bem, ele pensava. Gostava das suas carnes bem no lugar delas. Caminhando com passos firmes, ele chegou até a toca das crianças mágicas. Ele sabia muito bem o caminho. Assim que bateu na porta de papelão, ninguém atendeu. Irritado, ele forçou e entrou. Mas nenhuma criatura mágica estava lá. Tinha apenas uma carta caída. Tom a pegou e a leu. Siga as instruções à risca, que eles vão aparecer para te ajudar. E junto com a carta havia um mapa do esgoto, do ponto que ele tinha que ir. Tom olhou revoltado. Passaria horas andando até chegar lá, mas ele pensou. Horas de sofrimento, para o resto de vida no bem-estar. Faço a troca. E ainda irritado, ele tratou de se acalmar e saiu de lá assoviando. David acordou em um lugar macabro, cercado por velas e símbolos sinistros. Horrificado, ele percebe que não está sozinho. Ele tenta sair, mas percebe que está amarrado a uma maca de hospital. O lugar fedia. Figuras sombrias se aproximam, murmurando em uma língua desconhecida. Um homem encapuzado se aproxima dele e o tenta acalmar. Você foi um presente dos céus, meu jovem. Nós os resgatamos quando você caiu no buraco, direto para o seio da nossa sociedade. Um presente que estávamos esperando. O sacrifício ao nosso Deus que vai estar presente aqui hoje para nos visitar. Seremos arrebatados. E um coro de pessoas ao redor desse líder comemorava com vivas e levantando os braços. O jovem estava gritando e implorando pela vida. Ainda mais quando viu um enorme punhal sendo tirado de cima de uma mesa. Ele se debate tentando escapar. Em vão. Ele estava bem amarrado. Ele sente o bafo quente da respiração pesada do homem, que murmura palavras desconexas. Ele derrama um pouco de cera quente na testa de David, que grita de dor. Mais cera quente por outras partes do seu corpo. A cada pingo, um grito. É quase como uma sessão de tortura. David já espera que o homem enfie o punhal ao seu peito e acabe logo com aquilo. Barulho de passos se aproximando. O homem intrigado interrompe a cerimônia. David, com muitas dores, grita por ajuda. Com o canto do olho, ele enxerga um velho mancando se aproximando. O velho estava visivelmente cansado. O que você quer aqui, velho? Vai embora! Gritou o líder da sociedade. Mas Tom sabia que ali era o lugar do seu encontro. Eles que estavam atrapalhando. E falou isso em alto e bom som, mandando que aquelas pessoas fossem embora. O líder não gostou nada daquilo e avançou para cima de Tom, que com o seu inseparável porrete não teve piedade em esmagar a cabeça daquele homem. Mesmo velho, ele tem as manhas da rua, aonde precisava sobreviver a cada dia. As outras pessoas ficaram assustadas com aquilo. Olhavam sem entender o que havia acontecido. David apenas percebeu que o teto estava se abrindo
Um enorme clarão estava se formando. As pessoas sabiam. O arrebatamento estava chegando. David, depois de fazer tanta força, conseguiu libertar uma mão. Em poucos segundos estava livre e saiu da maca cambaleante. As pessoas estavam alheias a ele, contemplando a visão de uma luz azulada que vinha do alto. Tom levantou os braços e lentamente ele foi subindo. O único dali que foi arrebatado. David se esgueirava para fora, mas de longe observava aquela cena linda, Tom subindo. Assim que ele alcançou o nível da rua, pôde-se perceber que era uma nave alienígena que estava abduzindo o velho morador de rua e o estava levando embora para, quem sabe, um lugar melhor.